Bom dia, meus irmãos. Que Deus esteja com todos. Vamos dar início à nossa escola dominical fazendo uma oração, orando pelas famílias, por aqueles que estão necessitados do Senhor, do auxílio do Senhor. Vamos clamar nesta manhã, pedindo a bênção do Senhor, queridos. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Nós queremos, nesse momento, invocar a tua presença. Queremos fazer uma oração intercessória, Senhor Deus, orando pelas famílias, por aqueles que se encontram internados, ó Deus, com este Covid, com este mal, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, restabelecendo a saúde deles, cuidando, Pai, e abençoando. Abençoe as famílias, abençoe esse dia, Pai. Possa ser um dia abençoado, que possamos continuar com a nossa fé, crendo que o Senhor é o nosso Deus, Deus dos milagres, Deus que pode todas as coisas. O Senhor nos abençoe, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos entoar um cântico de adoração ao nosso Deus. Vamos cantar o cântico de número 21 do nosso inário, o Deus de Abraão. Eu convido você a cantar comigo. Ao Deus de Abraão louvai, do vosso céu, Senhor, eterno, poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, em alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, das trevas deu-me luz, e da eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiando em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém, queridos. Que o Senhor continue nos abençoando, que possamos almejar a glória do Senhor, a graça dele. E eu quero dar continuidade a essa escola dominical com a nossa lição de hoje. Hoje nós teremos também o presbítero Bonifácio, que estará com a aula de catecúmeno. Então, que o Senhor, de fato, esteja nos conduzindo e nos abençoando. Eu quero dar uma aula hoje com o seguinte tema: a pessoa e a obra do Espírito Santo. A pessoa e a obra do Espírito Santo. Porque nós sabemos, queridos, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa. Isso tem que ficar bem claro. Mas não só que o Espírito Santo é uma pessoa, mas que ele tem uma obra, assim como o Pai e o Filho. Não tem um tempo que o Filho atuou, o Pai atuou e o Espírito Santo atuou. Na verdade, tem um tempo específico
que foi entregue ao Filho e depois ao Pai, mas no sentido de atuar, eles estiveram sempre atuando. Então é isso que nós vamos ver. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos, já que fala do Espírito Santo como uma pessoa, que se encontra em João 16, versículos 7, 8 e 13. João 16, versículos 7, 8 e 13, que diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Isso Jesus dizendo, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, esse é o verso 13, ele vos guiará a toda a verdade, já falando da missão dele, do que ele viria fazer, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele não só guiará, né, na verdade, quando ele vier, mas falará tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Então, queridos, eu quero ainda falar ler dois textos que apresentam o Espírito Santo como pessoa. Eu quero primeiro deixar bem claro que ele é uma pessoa. Lá em Mateus 28, 19, diz assim, Jesus dizendo as suas últimas palavras aqui na terra: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Em nome do Espírito Santo. Quando a gente fala em nome de alguém, fazer alguma coisa em nome de alguém, porque é na autoridade daquela pessoa que ele mandou. Às vezes, muitas pessoas confundem o Espírito Santo porque a gente tem o Espírito da gente, né? Eu tenho o meu Espírito, você tem o seu Espírito. Quando fala Espírito de Deus, parece que é a essência de Deus, algo de Deus, mas aqui fica claro que é uma pessoa, porque está dizendo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não teria sentido, por exemplo, falar em nome do Espírito de Deus. O meu nome, por exemplo, as coisas é feitas no meu nome e no nome do meu Espírito. Então, isso deixa claro que Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra e Deus Espírito Santo é outra. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Outro texto, meus queridos, que causa dúvida nas pessoas é Efésios 5, 18, quando diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra, enchei-vos do Espírito Santo, da ideia de que é como se o Espírito Santo fosse um líquido que enchesse e nós fôssemos um vaso que o Espírito fosse derramado. Mas não é assim. Essa é uma linguagem metafórica, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo significa uma pessoa totalmente dominada pelo Espírito Santo, submissa ao Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo. Então é isso que significa uma pessoa cheia do Espírito Santo. Inclusive, muitas pessoas pregam aí, a pessoa está cheia do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de poder, joga paletó, como se a pessoa se enchesse, como se o Espírito Santo fosse como uma vitamina que fortalece a pessoa. Mas não é. Quando diz que a pessoa está cheia do Espírito Santo, porque ele se submete ao Espírito Santo. Ele submete-se à vontade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é um líquido que enche ninguém, tá certo? Se trata de fato de submissão. O reverendo Carlos Nascimento, que é o pastor que eu embasei aqui nessa lição, ele diz o seguinte: a obra de Jesus por nós é completa, mas ela não alcança o seu objetivo de salvação sem a obra do Espírito Santo em nós. Por isso Jesus disse aos discípulos: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. O Espírito Santo, queridos, ele aplica em nós a obra redentora de Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus fez a obra, morreu na cruz por nós, mas essa obra precisa ser aplicada na nossa vida, no nosso coração. E essa é a função do Espírito Santo. Jesus veio, pagou o preço, morreu por nós na cruz, e ele subiu e o Espírito Santo desceu para
aplicar essa obra, para gerar vida espiritual em nossas vidas e nos fazer obedecer, nos dar força, condições para fazer a vontade do Pai. E o pastor Carlos continua ainda. Ele diz: ele atua nos corações dos pecadores e os leva a receber Jesus como Salvador e Senhor. Atuando no coração dos pecadores, fazendo eles reconhecer que Jesus é o Senhor. E ainda atua também na vida daqueles que foram salvos, levando-os a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Atua na vida daquelas pessoas que não aceitaram Jesus, gerando vida neles, é a função do Espírito Santo, e depois que gera vida, que a pessoa é regenerada, ele atua agora levando-os a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, dando força para eles vencer o pecado, o mundo, a carne. Então essa é a função do Espírito Santo. Mas aí, meus queridos, surge a pergunta: quando foi a primeira menção do Espírito Santo na Bíblia? Quando foi que surgiu? Eu digo para vocês com toda certeza que o Espírito Santo, menção do Espírito Santo, começou no início, no primeiro versículo da Bíblia. No primeiro versículo da Bíblia está escrito: Bereshi bara Elohim. Começa assim: Bereshi, no princípio, bara criou, Elohim, Deus. Só que a palavra Elohim está no plural. Essa terminação in é plural. Então aí surge a grande questão, porque a palavra de Deus diz que Deus é um só. O próprio Deus diz: eu sou o único Deus. Não há dois deuses. E aqui está no plural. Só tem uma explicação para isso, ao nosso ver. Que aqui está no plural porque é um Deus apenas, mas em 3 pessoas. Não há outra forma de expressar. Os judeus, eles não acreditam que Jesus é Deus. Qual é a explicação deles, então? Eles dizem que aqui é um plural de fato, não tem como negar que é plural, porque é plural. Mas eles dizem que é um plural majestático. Ou seja, Deus é tão grande, isso é para expressar a majestade dele. Ele é tão poderoso que aqui foi colocado no plural, mas fica um tanto estranho. Não é porque ele é grande, é majestoso, colocar no plural como se fosse mais de uma pessoa. O mais certo, o que a gente entende é isso, é que as 3 pessoas estão ali. Então aqui já menciona. E se você continuar no versículo 2, já fala nominalmente do Espírito Santo. Diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas é interessante que a regra da hermenêutica, da interpretação da Bíblia, é que a própria Bíblia explica os textos mais complicados. E se a gente continuar lendo o capítulo 1, no versículo 26, ele vai continuar com esse plural, quando ele vai dizer que vai fazer o homem. Ele não diz: eu vou fazer o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o plural aqui. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, o que os judeus dizem agora, e aquelas pessoas que não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa? É uma pessoa, é Deus, e que Jesus é Deus. O que eles alegam? Eles alegam aqui que é um plural de modéstia. Porque, de fato, existe um plural de modéstia, mas para nós que somos seres humanos, por exemplo, se eu estou aqui, muitas das vezes eu digo nós, eu fiz alguma coisa para não ficar dizendo eu fiz isso, eu fiz aquele trabalho, eu fiz uma tese. Eu falo nós fizemos, nós pregamos ontem, nós fizemos, não é, para abrandar e para ser modesto. Só que Deus nunca é modesto e Ele não precisa. Eu preciso ser modesto, eu preciso expressar. Eu sou pó, né? Sou barro, depende de Deus até para respirar. Então eu tenho que ser assim, mostrar a minha pequenez, mas Deus não. Deus mostra a sua grandeza. Ele mesmo diz: eu sou Deus, eu sou grande, eu sou o Deus grandioso, eu sou o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e Ele pode e deve fazer assim, porque Ele é uma realidade. Ele é grande. Então não faz sentido Deus usar modéstia aqui. Ele vai criar o homem e aí diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a única explicação
é que há só um Deus de fato, que a Bíblia fala, mas esse Deus em 3 pessoas, e o Espírito Santo é a terceira pessoa. E agora, sempre que Deus vai se referir a alguma ação de criar, de fazer, ele continua usando o plural. Lá no capítulo 3, versículo 22, diz: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Lá na Torre de Babel também, Deus disse para a Trindade, para o conselho, né, que é sempre eles agem em conselho: desçamos e confundamos a língua deles. Então, queridos, a primeira menção do Espírito Santo é no começo da Bíblia. É no primeiro versículo, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só para sua informação, querido, o singular da palavra Elohim, Deus do singular, é Eloá. E aí, acrescentando o rim, fica o plural de Deus, que expressa as 3 pessoas da Trindade. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado a pessoas especiais, escolhidas para tarefas especiais, capacitando e equipando para a obra que deviam realizar. Ou seja, no Antigo Testamento era diferente. Não era como agora. O Espírito Santo não era para todos. E era para pessoas específicas, também para um momento especial. Não era que o Espírito Santo agora ia ficar dentro daquela pessoa, como é agora, habitando dentro daquela pessoa para sempre. Aquela pessoa recebia uma capacitação especial do Espírito Santo para fazer uma obra, fazer alguma coisa. Por exemplo, Noé. Obviamente que Noé não teria condições de fazer aquela arca enorme e de convocar aqueles animais, um casal de cada animal. Quem estava ali com ele? Quem estava capacitando ele? Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. No caso, por exemplo, também de Moisés e Josué, para conduzir aquele povo no deserto ali, gerir aquele povo, ali tinha mais de 3 milhões de pessoas no deserto. Ali precisava de pessoas capacitadas, e elas eram capacitadas pelo Espírito Santo. Quando Jetro aconselhou Moisés que ele escolhesse homens capazes, eles seriam enchidos do Espírito Santo, e eles foram capacitados também pelo Espírito Santo para dirigir aquele povo. Tem um personagem, um homem chamado Bezalel, no Velho Testamento, que tem um texto interessante, porque lá está claro, está dizendo, o Espírito Santo vai capacitar Bezalel para fazer isso, fazer aquilo, vai dar a ele a capacidade de fazer isso. E eu quero compartilhar esse texto com vocês, para vocês verem como o Espírito Santo atuava no Velho Testamento. Está em Êxodo 35, versículo 30 e 31. Êxodo 35, versículo 30 e 31, que diz o seguinte: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Olha que interessante. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Foi o Espírito Santo que fez isso, foi a terceira pessoa da Trindade que capacitou aquele homem com toda essa capacidade. Para quê? Para ele fizesse toda a obra de arte, não só fizesse, mas gerisse, fosse o coordenador de uma equipe que iria fazer coisas belíssimas, coisas de alta exigência, de alta inteligência, obra altíssima. Então o Espírito Santo precisava fazer. Eu me lembro aqui dos 14 juízes de Israel. Houve um período, que vocês sabem, que Israel foi dirigido por juízes. 14 juízes, eles pecavam contra o Senhor mandava nações, enviava nações contra eles, e eles clamavam ao Senhor. Primeiro eles aprontavam e o Senhor pesava a mão, e eles clamavam, e o Senhor levantava um homem, e o Espírito Santo enchia aquele homem. Isso também está claro, né? O texto, tem texto aqui claramente que fala sobre isso. O primeiro juiz de Israel, desses 14, foi Otiniel.
E olha o que diz aqui de Otiniel em Juízes 3, 9 a 10. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele pelejou. E quem não lembra de Sansão, né? Texto é claro lá que o Espírito vinha ajudar Sansão, vinha em socorro de Sansão, e ele se tornava um homem tão forte que vencia exércitos inteiros pela força do Espírito Santo. Era o Espírito Santo capacitando. Quem não lembra de Gideão, que foi capacitado pelo Espírito Santo para vencer um exército com 300 homens, exércitos grandiosos, não é verdade? E Saul e Davi, os reis de Israel também, e os demais reis. Quando eles iam ser reis, foram escolhidos, eles eram ungidos com óleo. Aquela unção era simbólica, ou representava, e queria dizer que eles estavam sendo ungidos, estavam sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus. A unção de Saul, por exemplo, que está registrada em 1 Samuel 10, 6, diz assim, ó, o Espírito do Senhor se apossou de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Esse texto que está em 1 Samuel está se referindo no dia que Samuel ungiu Saul. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. E Davi, que quando foi ungido como rei, até antes o Espírito Santo já o capacitava. Quantos exércitos Davi venceu, quantas coisas Saul fez, Davi fez, capacitado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que ele atuava no Velho Testamento, até a vinda de Jesus, em pessoas específicas, capacitando essas pessoas para uma obra específica, por um período, e depois deixava essas pessoas. Ele vinha, capacitava, ele não habitava dentro delas e nelas para sempre. O Espírito Santo falou através dos profetas também, não podemos esquecer. Todos os profetas eram capacitados pelo Espírito Santo para fazer a sua obra, para profetizar. Eu estou lendo vários textos porque eu estou passeando pelo Velho Testamento e você está ouvindo os textos. Lá em Neemias 9:30 diz o seguinte: no entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. O Espírito Santo também, que inspirou todos os escritores da Bíblia Sagrada, nós sabemos que foram vários escritores e eles foram capacitados, foi pelo Espírito Santo para que escrevesse a Bíblia. O Espírito Santo é que os ajudou, que os iluminou, que os capacitou para fazer isso. Lá em 2 Pedro 1:21 diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos. A palavra movido, a tradução dela é instigado, impelido, induzido. Eles foram instigados, impelidos pelo Espírito Santo, pela terceira pessoa da Trindade, para que escrevesse. E o último profeta, falando em profeta, o último profeta do Antigo Testamento é João Batista. E a Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Desde o ventre da mãe dele, o Espírito Santo já estava ali, fortalecendo ele, capacitando e ajudando. Essa é a função do Espírito Santo, de gerar vida, de capacitar, de encorajar, de fortalecer, de fazer a obra. Ou seja, tudo que nós fazemos para Deus é por intermédio do Espírito Santo. Mas foi no dia de Pentecostes que ele veio para ficar para sempre com o povo de Deus. E quando ele veio para ficar com o povo de Deus, aí já não era mais para uma pessoa específica. Agora era para todos os servos de Deus.
para todos, sem exceção de um. É isso que Joel vai profetizar. Ele diz: quando o Espírito Santo vier, as crianças vão receber, vão profetizar, os jovens, os servos, os escravos, os livres, os ricos, os pobres. Ele fala de todas as classes de pessoas, todos vão ser agraciados, todos vão receber o Espírito Santo. Mas antes de entrar nessa parte aqui, que o Espírito Santo habita em todos, vamos falar um pouco então do Espírito Santo no ministério de Jesus. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Cristo foi concebido e gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo. Nós sabemos, meus queridos, que Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa. Mas Jesus não era homem, Jesus era Deus. Ele passou a ser homem quando ele foi gerado. E ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo atua aqui agora, é a obra dele para que Jesus fosse gerado em carne. E depois que Jesus foi gerado, agora toda a obra dele foi pela força do Espírito Santo. Porque nós já dissemos, e vocês sabem, que Jesus aqui na terra, quase sempre ele atuava como homem. Ele poderia atuar como Deus e como homem. Mas ele, da maior parte, ele atuou como homem. Quando ele atuava como homem, era o Espírito Santo que capacitava ele, que dava força para ele. Assim como dá para nós força, que somos humanos, o Espírito Santo também é que capacitava o Senhor Jesus. Toda a vida terrena de Jesus foi vivida sob a ação do Espírito Santo. Quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Mateus 3, 13 a 17. Ou seja, quando Jesus foi batizado ali por João Batista no Rio Jordão, ali manifestou-se a Trindade. Diz o texto lá que acima da cabeça dele estava o Espírito Santo em forma de pomba. Ele ali embaixo na água, o Espírito Santo acima da cabeça dele e o Pai em cima, porque ouviu-se uma voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E ali pode ver claramente. Só que a seguir, Jesus foi levado para o deserto para tentar pelo Espírito Santo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. Como que o Espírito Santo pega na mão de Jesus e o leva para o deserto. Porque naquele momento Jesus estava 100% como ser humano. Porque como é que Deus pode ser provado, pode ser tentado? Ali no deserto, e ali naqueles 40 dias que Jesus passou, ele foi fortalecido, capacitado pelo Espírito Santo. E nós temos que ter cuidado aqui, porque senão a gente vai falar, então é por isso que ele podia vencer provações assim, é por isso que ele morreu na cruz ali, porque o Espírito Santo estava ali capacitando ele. A capacitação não é essa, de tirar a dor dele, de tirar a fome. Não, é de fortalecê-lo para ele resistir. É fortalecer o espírito dele. É da mesma forma que nós. Então o Espírito Santo, em momento algum, ele tirou a fome de Jesus, para que Jesus não sentisse fome, tirou a dor de Jesus, para que Jesus não sentisse dor na cruz, mas ele estava capacitando, assim como ele nos capacita a fazer a obra de Deus. É isso que estava acontecendo. Jesus, quando expulsou demônios, o fazia pelo poder do Espírito Santo. Porque toda a obra que ele fazia era pelo Espírito Santo. Lá em Mateus 12, 28 diz: se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. E, por fim, o Pai, por intermédio do Espírito Santo, ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Então, a força do Espírito Santo. O Espírito Santo ressuscita Jesus de entre os mortos. Mas, queridos, e o Espírito Santo na vida dos apóstolos? Como é que foi? Se foi assim na vida de Jesus. Ouçam bem, a atuação do Espírito Santo sobre os apóstolos antes do dia de Pentecostes é bem semelhante à atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele ainda não estava para sempre com eles.
Então, como foi? Foi o seguinte, o Espírito Santo capacitava os apóstolos a fazer a obra de Deus por um período, assim como era no Velho Testamento, porque só no dia de Pentecostes que o Espírito Santo veio. Não é que não tinha o Espírito Santo, mas o Espírito Santo atuava assim. Um exemplo, quando Deus enviou os 70 discípulos dele para fazer a obra, eles voltaram encantados, boquiabertos, dizendo, Senhor, os próprios espíritos malignos nos submetem. Então, eles eram capacitados para fazer a obra da mesma forma do Velho Testamento, coisas momentâneas, porque, eu repito, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Mas e a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Como foi então? Deixa eu ler para vocês o texto e explicar. O texto da descida do Espírito Santo está registrado lá em Atos, no capítulo 2, não é verdade? Do versículo 1 ao 4. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, porque foi na festa de Pentecostes. Jesus ressuscitou na Páscoa, daí 50 dias aconteceu o dia de Pentecostes. Era uma festa que vinha gente do mundo inteiro ali para Jerusalém, do mundo daquela época, para participar da festa, prosélitos, judeus, enfim. E aí continua o texto, estavam todos reunidos no mesmo lugar, eles estavam reunidos num lugar orando, porque Jesus, há 10 dias atrás, ele tinha subido aos céus e ele disse, vocês não saem de Jerusalém, fiquem aqui porque vai cumprir-se a promessa. O Espírito Santo que eu falei para vocês, quando eu subisse, ele ia descer para continuar com vocês, ele vai vir. Então, não falou o dia, falou, vocês fiquem aí, orando todos juntos, e eles estavam no mesmo lugar ali orando. Cerca de 120 pessoas, como nós já sabemos. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Um som como de um vento, não é um vento. Não é. A gente quando lê a palavra do Senhor, a gente precisa prestar atenção. Eu vou ler novamente para vocês verem que não é um vento, é um som como se fosse o som de um vento. Olha, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava assentado. Encheu, não vendo o som, aquele som como fosse de um vento. E apareceram distribuídas entre eles, aquelas 120 pessoas, línguas como de fogo. Ou seja, labaredas de fogo sobre um deles, mostrando que eles estavam naquele momento sendo capacitados. Não é o líquido agora sendo derramado para fortalecer eles. Eles estavam agora sendo capacitados. O Espírito Santo estava vindo habitar dentro deles. A pessoa do Espírito Santo vindo habitar dentro deles para capacitá-los. E apareceu distribuído entre eles língua como de fogo. A apresentação visível do invisível, daquilo que estava acontecendo. E pousou uma sobre cada um deles. E aí que eles começam a falar em língua, está escrito aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Dominados por ele, submissos a ele, capacitados por ele, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Esse falar em línguas aqui é exatamente um sinal também da capacitação, porque o que eles precisavam, a capacidade, o poder que eles precisavam era de evangelizar as nações, as demais nações, e o que eles precisavam exatamente é falar o idioma daquelas pessoas. Porque Jesus já tinha dito para eles, vocês vão para todo mundo, Samaria, Galiléia, os confins da terra, e vai pregar o meu evangelho. Como eles iriam pregar se eles não sabiam falar o idioma? Então o Espírito Santo ali é uma das capacitações do Espírito Santo, naquele momento, o que mais eles precisavam, demonstrou ali. E eles começaram a falar língua, inclusive como tinha gente do mundo inteiro, eles ficaram reunidos ali ao redor, muita gente, e eles ficaram encantados, dizendo eles são galileus, eles mal sabem falar a língua deles, agora está pregando, está falando as grandezas de Deus na nossa língua, o que está acontecendo? Então, é isso que acontece, o Espírito Santo, essa é a função dele, capacitar no que precisa, no que a pessoa precisa para fazer a obra de Deus. Ele capacita para quê? Para fazer a obra de Deus. Naquele momento, o que os discípulos mais precisavam para cumprir a ordem do Senhor, para levar o Evangelho a todas as criaturas? Uma das coisas, a mais importante, seria falar o idioma daquele povo, daqueles povos. Então, essa é a função do Espírito Santo, capacitar. E o Espírito Santo, no Velho Testamento, queridos, capacitava pessoas específicas para uma obra específica. Mas agora, olha que coisa interessante, ele capacita toda a igreja.
capacita toda a igreja. E aí é por isso que eu falo agora, termino falando do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. Agora eu não posso mais falar a obra do Espírito Santo na vida de um apóstolo, de fulano ou de ciclano. Eu tenho que falar a obra do Espírito Santo na igreja. Por quê? Porque agora o Espírito Santo não vem mais para uma pessoa específica. Ele vem para a igreja e todo aquele que se converte, que aceita Jesus, naquele momento, o que acontece? O Espírito vem habitar nele e capacitá-lo. A palavra do Senhor, os apóstolos diz que todos foram capacitados, todos foram batizados num só Espírito. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. A palavra batizar significa inclusão. Sabia disso? A melhor tradução para a palavra batizar é inclusão. Ou seja, quando nós batizamos, significa que nós fomos incluídos no povo de Deus. Quando diz que fomos batizados no Espírito Santo, significa que nós fomos incluídos ali naquela comunidade cuja qual tem o Espírito Santo. Agora a diferença é que o Espírito Santo vem e habita no crente para sempre. Ele está dentro do crente, ele está fazendo morada ali. E o mais interessante é que Jesus, por intermédio do Espírito Santo, vem habitar conosco também, por causa do Espírito Santo. E Deus também, Deus Pai, por causa do Espírito Santo que está em nós. Então, no dia de Pentecostes, foi a inauguração da vinda do Espírito Santo. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. E eu quero dizer outra coisa interessante para você, que a gente fala bastante do Espírito Santo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas quando a gente precisa de alguma coisa, a gente não fala, me ajuda, Espírito Santo, a gente fala mais de Jesus, do Deus Pai. Quer dizer para você o seguinte, que não é pecado adorar o Espírito Santo porque ele é a terceira pessoa da Trindade, mas a função dele é um holofote. O que o Espírito Santo quer é que a gente conheça Jesus, conheça a obra de Jesus. Ele não busca para si, mas ele alumeia Jesus, a obra de Jesus, ele aponta para Jesus e para o Deus Pai. É por isso que a gente às vezes não dá muita ênfase, não é porque a gente não acha que o Espírito Santo não é Deus, aquele negócio todo, mas é porque essa é a função do Espírito Santo, nos capacitar para fazer a obra do Senhor. E eu volto a dizer para vocês, a função do Espírito Santo nos nossos dias hoje é muito importante, porque é ela que dá força num momento difícil como esse. É quando nós perdemos um ente querido, quando nós estamos passando por um momento de tribulação, ele consola, ele dá força, ele dá ânimo, ele é o combustível para a gente fazer a obra de Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não temos ânimo nenhum. Por que hoje muitos na igreja não têm ânimo nenhum? Porque ele não está cheio do Espírito Santo. Muitas coisas apagaram, distanciaram o Espírito Santo da vida dele. Ele tem prazer para muitas coisas, desejo para muitas coisas, mas para a obra de Deus ele não tem, porque quem dá é o Espírito Santo. Essa vontade de evangelizar, de orar, de crer, de buscar, de realizar, é o Espírito Santo. E outra coisa também que a Bíblia fala que o Espírito Santo faz é distribuir os dons, é a função dele, ele distribui os dons na igreja. E quando ele distribui, ele capacita as pessoas para fazê-lo. Então, queridos, era isso que eu queria deixar com vocês, reforçando que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e que ele começou a trabalhar desde o início, assim como os demais da Trindade. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora, terminando. O Gabriel está me passando aqui um aviso. É importante, não poderia deixar de esquecer, né? E eu ia esquecer. A Del que me lembrou aqui. E o Dia dos Pais, nós precisamos orar pelos papais, né? Que Deus abençoe todos os pais. E nós vamos fazer isso. Eu convido a igreja, né, a ficar de pé neste momento e vamos orar, pedindo que Deus abençoe os pais. Nós temos pais que estão no leito, né? Estão com esse vírus, e que Deus abençoe todos os papais, que esses papais que estão, queridos, no hospital, que eles voltem para os seus filhos. Vamos clamar nesse momento para os pais, nesse momento que Deus os abençoe, que eles possam criar os seus filhos
na presença de Deus, com dignidade, que o Senhor dê condições, estrutura para todos os pais fazerem isso. Sim, Senhor, nós queremos, neste momento especial, orar por cada pai, em especial aqueles pais que não estão agora com os seus filhos, estão impedidos por causa deste vírus, Senhor. Mas nós oramos por eles agora, nós pedimos que o Senhor os traga de volta com saúde, que o Senhor faça um milagre, que o Senhor opere na vida desses papais, para que eles possam continuar criando seus filhos, Senhor amado. E estendo para todos os pais, que o Senhor os guarde, os abençoe, os proteja. Ó Deus, que eles possam ter um emprego abençoado, para que eles possam trazer o alimento para casa, para que eles possam cuidar. O pai é o mantenedor da casa, é o cabeça do lar, e ele precisa de ter condições de ter saúde, de ter um trabalho, para que ele possa trazer o alimento para casa e criar a sua família na graça do Senhor. Ó Espírito Santo, esteja capacitando os pais, colocando no coração deles fé, temor e desejo de fazer a tua obra. Que o Senhor abençoe, Deus, nos abençoe. Possamos ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que vai nos alegrar o coração, é aquele que vai nos impulsionar, que vai colocar no nosso coração desejo pela palavra do Senhor, por fazer a obra do Senhor, por estar na casa do Senhor. É o Espírito Santo, é Ele que aviva, é Ele que alegra, é Ele que consola, é Ele que capacita cada um. Ó Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, não só no nosso meio, mas está no nosso coração, nos fortalecendo. Nós te agradecemos e pedimos a tua graça e já oramos pelo culto logo mais à noite, que seja um culto abençoado, onde nós possamos cantar e nos alegrar na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma tarde abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até a noite. Amém. Falei no início que nós teríamos. Ai, Biel, se você... Bom dia, meus irmãos. Presbítero Bonifácio, mais uma vez com vocês, trazendo a nossa aulinha dessa escola dominical, a aulinha de catecumes. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que tem nos feito e dar início à nossa aula. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia. Bom dia, meus irmãos. Presbítero Bonifácio, mais uma vez com vocês, trazendo a nossa aulinha dessa escola dominical, a aulinha de catecumes. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que tem nos feito e dar início à nossa aula. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai, para trazer uma palavra de conhecimento aos Teus servos, a todos aqueles que desejarem. Peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe a cada pessoa que assistir essa aula e que ela venha de fato fazer a diferença na vida de cada um. Que o Senhor me conduza nesse momento para dizer tão somente aquilo que é da Tua vontade, que o Teu povo ouça e aprenda, Pai. Peço que o Senhor abençoe individualmente cada um, faça, Pai, um esquadrinhamento na vida de cada pessoa e tira tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Derrama bênçãos de paz, de saúde e prosperidade. E ser conosco, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre a disciplina cristã, né? Nós vimos que disciplina cristã
é a correção aplicada pela igreja ao membro que comete alguma transgressão nas leis de Deus, né? Tal como um pai corrige seu filho, a igreja aplica essa disciplina no irmão com todo amor e carinho para a sua restauração. A disciplina cristã, ela é bíblica. Por toda a Bíblia nós vimos que Deus sempre disciplinou o seu povo e que Jesus também nos ensinou sobre disciplina. Vimos que a disciplina não tem o objetivo de humilhar ou expor ou diminuir um irmão, mas tem o objetivo sim de restaurar esse irmão que está em pecado e ajudá-lo a ter uma vida nova, restaurada perante o Senhor. E visa também zelar pelo precioso nome de Cristo. Quando um irmão rejeita a disciplina, ele está indo de encontro com a vontade, com a palavra de Deus. Então, a pessoa que vive em pecado e não quer se arrepender e não aceita a disciplina, deve ser excluída da comunhão da igreja e ser considerada como um gentil, pois assim nos ensinou Jesus. Vimos também o que um membro deve fazer após ser disciplinado, que ele deve recomeçar a sua vida demonstrando arrependimento e procurando ter comunhão e viver bem perante os irmãos, viver correto diante de Deus e dos homens. Viver também uma vida em oração. Todo irmão que passa por uma restauração, ele tem que ser sempre agradecido a Deus, porque Deus está lhe dando mais uma oportunidade de recomeçar. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto, de certa forma, melindroso, mas é um assunto que está na Bíblia e que é muito debatido pelas pessoas dentro da própria igreja. Nós vamos falar sobre o dízimo. Então, da mesma forma, faremos algumas perguntas e daremos a resposta em seguida. Respostas essas foram colhidas da Bíblia. Então, meus irmãos, o dízimo é bíblico? Sim. O dízimo é 10% de tudo que ganhamos e é uma ordem clara e expressa de Deus ao seu povo. Por ser uma ordem de Deus, ela é inegociável. Jesus Cristo também falou sobre essa santa ordenança. E, como de costume, as referências bíblicas aparecem logo mais aí no vídeo de vocês. O dízimo foi abolido por Jesus Cristo? Nunca. Não foi. Jamais Jesus iria abolir o dízimo. Não há nenhuma evidência bíblica disso. Pelo contrário, ele mesmo instruiu os fariseus a contribuírem dizimando, sem contudo se esquecerem dos demais princípios da lei. E para que serve o dízimo? O dízimo serve para sustentar e manter a casa de Deus, isto é, a igreja de Cristo. Além disso, o dízimo é essencial para os trabalhos de assistência social aos irmãos carentes e para os trabalhos de evangelização. O que significa não dar o dízimo? Não dar o dízimo, segundo alguns entendimentos retirados lá do livro de Malaquias, não dar o dízimo significa roubar a Deus. Muitos crentes estão pecando neste assunto, justamente porque estão recebendo aquilo que pertence a Deus por direito. Jesus mesmo diz que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, se tudo que temos nos é dado por Deus, ao darmos o dízimo, nós estaremos simplesmente devolvendo uma parte daquilo que Ele tem nos dado. Contudo, aí é uma referência minha, um entendimento meu, de que não dar o dízimo não nos traz condenação, mas nos traz
a certeza de não sermos totalmente abençoados. Como veremos logo abaixo, não existe barganha em dar o dízimo. Deus não vende bênçãos. Mas todos aqueles que contribuem de coração recebem, sim, bênçãos extraordinárias da parte de Deus. Então, na nossa próxima pergunta, há uma promessa de bênção em ser dizimista fiel? Sim. À luz do ensino do profeta Malaquias, quando dizimamos, Deus derrama sobre nós chuvas sem medida, chuvas de bênçãos sem medida. Lembrando que dízimo não é barganha ou moeda de troca. Devemos devolver o dízimo com alegria no coração, como expressão de nossa fidelidade à ordem bíblica e fé na bendita providência de Deus em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o melhor para nós é darmos o dízimo com amor, com alegria, porque dessa forma nós conseguiremos ver as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Então, aqueles que às vezes têm dúvidas em dar o dízimo, você não vai ser condenado porque não deu o dízimo, mas você pode perder muitas bênçãos por deixar de contribuir com o crescimento da casa de Deus. É uma questão também de disciplina, de honra, né, de consciência, porque é esse dízimo que vai manter os trabalhos da igreja vivos. Sem eles, a igreja não tem condição de prosseguir, porque tudo que fazemos nessa terra, nós temos dispêndios, temos gastos, e esses gastos são cobertos com esses dízimos. Por isso, meus irmãos, se você não dizimava, passe a dizimar. Corrija esse erro na sua vida e passe a desfrutar melhor das bênçãos de Deus. Essa é a nossa leitura desse final de semana, é o nosso aprendizado. Que Deus abençoe a todos e tenham uma boa semana. Vamos orar nos despedindo? Senhor Deus, te damos graça, Pai, porque sabemos que o Senhor está no controle de nossas vidas. E nesse momento eu te peço, Senhor, usa da tua misericórdia e do teu perdão para comigo, para com meus irmãos. Abençoa o teu povo na terra, Pai. Abençoa as lideranças do nosso país, abençoa as lideranças de nossas igrejas e abençoa cada um de nós. Precisamos sim de Ti, Pai, somos totalmente dependentes de Ti. Continuamos pedindo o livramento dessa pandemia que vem se assolando pelo país, que o Senhor restaure a saúde daqueles irmãos que estiverem enfermos, e que o Senhor nos direcione no teu caminho, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, uma boa semana para todos e até a próxima.